Tribo Primitiva capítulo 181. Reforços são lobos. Mufang estava ansioso. Ele adivinhou que os animais no pasto iriam para a beira da selva para se abrigar depois da chuva, e também pensou que haveria cavalos selvagens entre os animais se escondendo da chuva. Mas o que ele não esperava era que encontraria o veado vermelho. Ele pensou no lado dominador do rei Elfo em O Senhor dos Anéis, montando um enorme alce. Na verdade, ele pensou na época, se pudesse escolhê-lo, ele definitivamente escolheria o veado vermelho, só porque o veado vermelho é o mais feroz e o poder de luta é tão grande. Agora eu não posso imaginar, há uma oportunidade na frente dele, um pequeno grupo de veados está sob a grande árvore atrás dele. Ele também estava vagamente irritado, porque ele não veio encontrar o rei lobo e o deixou sair caçando com ele com os lobos. Falando em falar, ainda me culpo por ser mesquinho e relutante em suportar essas presas. Mufang secretamente se culpou. Parece que é um bom hábito ser diligente e econômico, mas o dinheiro que deveria ser gasto ainda tem que ser gasto. Mufang suspirou. Eu não quero falar sobre o tempo jogando para frente e para trás. Se o veado realmente fugir, eu vou me arrepender. Pensando nisso, ele não pôde deixar de pedir a Dachshund que acelerasse. Felizmente, o lugar onde o rei lobo concordou em se encontrar ficava muito longe de vez em quando. Depois de correr por menos de meia hora, ele viu o lugar onde tinha combinado de se encontrar. Sem esperar para descer de seu cavalo, Mufang levantou diretamente a cabeça e gritou ao. Seu significado é muito simples. Ele está pedindo com pressa. Rei lobo, saia. É uma pena que haja apenas ecos ao redor, nenhuma resposta. Porra! Mufang amaldiçoou do fundo de seu coração. Seu rei lobo não me deixaria mergulhar? Sem sucesso, Mufang gritou novamente uau au au. Rei lobo, traga todo o seu povo com você em breve. Vamos fazer um grande negócio. Ainda não houve resposta, como se o rei lobo tivesse feito isso deliberadamente. Mufang franziu a testa. Que diabos, esse cara não sabia que eu não liguei dessa vez, então deixe-me secar de propósito. Ele estava um pouco chateado em seu coração. Você não pode me soltar a corrente quando isso é tão crítico. Saia. De jeito nenhum. Ele teve que morder a bala e gritar novamente. Saiam, vão caçar juntos, ou a presa vai fugir. Depois de gritar, ele se decidiu e esperou 3 minutos no máximo. Se o rei lobo não respondesse, ele não se importaria. Mesmo que ele se arriscasse, ele voltaria para pegar o veado vermelho. Inesperadamente, quando ele estava prestes a desistir, um som de veio. Os olhos de Mufang se iluminaram e seu coração ficou agradavelmente surpreso. Venha. Com certeza, o rei lobo está aqui, seguido por 30 lobos. Depois que ela apareceu com a matilha de lobos, ficou atordoado por um tempo, e Chong Mufang perguntou ao onde está o seu povo? Apenas vocês dois. Quando Dachshund e Archia viram tantos lobos, eles imediatamente gritaram de ansiedade e quiseram recuar de novo e de novo. Mufang rapidamente puxou as rédeas para confortar Dachshund e Archia. Ele rapidamente parou. Eu os deixei ir primeiro, e eles devem estar lá agora. Wolf King, onde há realmente muitas presas. Mufang respondeu apressadamente. Meu povo descobriu primeiro. Há muitos cervos com chifres, cavalos e alguns caras grandes com chifres. Bem, por que você está ferido? Quando Mufang estava falando, ele de repente percebeu que também havia uma cicatriz no rosto do rei lobo no canto do olho esquerdo e na ponte do nariz até o rosto direito. Está errado. Mufang pensou, eu vi algo com feridas no meu rosto nos últimos 2 dias. Porra, rei javali. Mufang franziu as sobrancelhas e perguntou, de onde veio a lesão? Com quem você lutou? Wolf King. Alguns javalis perto de você. Quando me encontrei do outro lado da montanha, briguei. Porra. Mufang olhou para a matilha de lobos atrás do rei lobo. Cerca de 7 ou 8 lobos foram mais ou menos feridos, com um pedaço de pele do nariz ou um pedaço de cabelo em seu corpo, obviamente, depois de uma grande batalha. Ele apenas pensou sobre isso e entendeu que esse grupo de lobos deve ter tido um conflito com o grupo de javalis quando estavam no recinto de caça próximo. Parecia que a situação tinha vantagem no início. De acordo com o caráter do javali, ele deve descer a montanha para se vingar. Foi uma coincidência que o javali desceu a montanha e encontrou sementes de cânhamo que não fazia muito tempo desde que ele saiu da tribo. Então a cena em que o javali bloqueou a porta do clã Jiang 2 dias atrás.
Que diabos? Eu me atrevi a estar na tribo com os javalis há 2 dias. Eu sofri uma luta por você. O pedido de desculpas original no coração de Mufeng desapareceu instantaneamente. Eu bloqueei um desastre para você e soltei seus pombos. É um empate. Mufeng pensou. Ele cumprimentou apressadamente. Eu também bati naqueles javalis para você e matei uma dúzia. É hora de você me ajudar. O Rei Lobo não duvidou e respondeu diretamente. Ok, como posso ajudar? Mufeng, venha comigo. Há um grupo de presas ali. Desta vez você só precisa dar a volta por trás deles e me seguir para levá-los ao poço. Após uma pausa, Mufeng acrescentou outra frase. Depois que o assunto terminar, posso ajudá-lo a curar a lesão. Os olhos do Rei Lobo se iluminaram. Ótimo. Mufeng aplaudiu do fundo de seu coração e rapidamente virou a cabeça de seu cavalo. Eu vou liderar o caminho. Você segue. O Rei Lobo seguiu diretamente com um grito. Os lobos seguiram em fila, e a caça de longo prazo na selva já havia exercido sua capacidade de avançar silenciosamente, e não havia necessidade de se preocupar em ser exposto. Venha depressa, volte mais depressa. Mufeng rapidamente chegou perto da equipe de caça com os lobos. Os membros do clã Jiang e os lobos eram velhos conhecidos, mas depois de olharem um para o outro, eles espreitavam silenciosamente. A armadilha foi cavada e a eficiência de mais de 30 pessoas não é coberta. Por causa da garoa, ainda existem alguns vestígios de escavação, mas as armadilhas cobertas de galhos e folhas não são realmente fáceis de encontrar se você não olhar de perto. Tudo está pronto, exceto pela oportunidade. Desta vez, Dongfeng é um veado vermelho não muito longe. Mufeng deu uma olhada na armadilha. Não era muito longo, mas habilmente o cavou em uma área estreita semelhante à boca de uma cabaça com poucas árvores. A abertura externa é grande, e eles só precisam conduzir as feras do lado oposto. Mufeng levou o Rei Lobo para as proximidades das sementes de cânhamo, e deu uma olhada nos arbustos, e depois o trouxe de volta, sussurrando ao e confessou, esperando você levar a tribo comigo para um outro lado, e então deixe seu povo aparecer de lá, e leve-os para a armadilha. O Rei Lobo humanizou sua cabeça e pensou, então assentiu. Mufeng também disse a Minguang, você pega 15 pessoas da esquerda e pendura a rede de vime que estamos carregando perto do mato. Se você pode pendurar algumas presas, pendure algumas. Não se preocupe com os outros, enquanto os galhos das árvores do outro lado quiserem passar, jogue as pedras voadoras diretamente. Não seja vago, jogue o máximo que puder. Chão. Confirme que não há perigo e vá direto para cima e me amarre. Sim. Minguang respondeu em voz baixa. Mufeng respondeu novamente. Você fez o mesmo com 15 pessoas à direita. Tenha cuidado para não ser empurrado pelos chifres do veado. Sim. Anshu concordou. Mufeng olhou para o dragão da terra blindado novamente e se comunicou com habilidades avançadas de treinamento de animais. Você está por trás desta armadilha. E o resto será seu. Você pode esmagá-lo em qualquer lugar. O dragão da terra blindado estava obviamente um pouco animado, e Mufeng olhou em volta e depois de confirmar que estava correto, ele acenou com a cabeça. Vamos agir separadamente. Tribo Primitiva capítulo 182, realmente desenvolvido desta vez além do dragão da terra blindado e dos 4 cavalos, seja o clã Jiang ou a matilha de lobos, que caçaram várias vezes. Eles estão muito familiarizados com as táticas de Mufeng de devagar, emboscar e se esgueirar. Então, depois que Mufeng deu ordens, todas as pessoas e lobos foram para as posições designadas em um curto período de tempo e fizeram com que parassem. Mufeng observou da esquerda para a direita. Havia cerca de 50 ou 60 veados com chifres, mais de 30 cavalos selvagens e mais de 20 veados vermelhos. Ele calculou quantos cervos vermelhos ele poderia pegar. Originalmente, ele estava pensando em pegar mais alguns cavalos desta vez, mas depois de ter veados vermelhos, esses cavalos de cabeça descoberta não são mais vistos por Mufeng. Tudo o que ele está olhando e pensando agora é veado vermelho. Ele deu uma olhada no Rei Lobo ao seu lado e se sentiu um pouco estranho, como um homem moderno. Ele apareceu nesta sociedade primitiva inexplicavelmente, e trouxe uma matilha de lobos para caçar veados vermelhos. Ele se acomodou um pouco, pressionou sua excitação, tirou o arco duro de trás, acertou a flecha e atirou uma flecha em um cervo com chifres parado ali. O veado vermelho agora é o bebê em seu coração.
Ele não quer machucar um com esta flecha. Com um swish, a flecha de bambu atingiu o cervo com chifres parado, e com um puff, o cervo com chifres caiu no chão. Mufang saltou dos arbustos e gritou. Ao mesmo tempo, o rei lobo atrás dele também ficaria preocupado, levantando a cabeça com raiva. Uou! Então todos os lobos gritaram juntos. A manada de animais ainda se escondendo da chuva sob a grande árvore de repente saiu de um estado estático. O primeiro a se mover é o cervo com chifres. O cervo com chifres é o mais ágil. Todos balançam os cascos para se levantar, dão meia volta e correm para o lado. Então o cavalo selvagem e o veado se moveram quase ao mesmo tempo. Caro, todos os tipos de telefonemas vieram e foram, e a cena de repente se tornou caótica. Mufang moveu sua mão, e o rei lobo atrás dele avançou com uma tilha de lobos sem qualquer disfarce. Mufang já disse ao rei lobo, ele só quer pegar o vivo com os galhos, nada mais. E o rei lobo também sabe que a sua expedição coletiva sem disfarce é conduzir esse grupo de feras na direção da armadilha oposta. Quanto maior o movimento do lado deles, menos as feras ousaram escapar daqui. Com certeza, o movimento de mais de 30 lobos despachados juntos acalmou diretamente o grupo de guarda. Todos fugiram nas outras 3 direções. Ele só não correu alguns passos, mais de uma dúzia de pessoas apareceram à esquerda e à direita, segurando pedras voadoras nas mãos, virando e jogando-as no rebanho. Puf, puf. Havia veados e cavalos, e todos tropeçaram na funda de pedras voadoras. Como Mufang disse que flechas não eram permitidas, todos os membros do clã Jiang só podiam jogar todas as pedras voadoras em suas mãos. Mas há muitas árvores e arbustos na selva, o que também bloqueou uma dúzia de rochas voadoras. Esse é o caso. O cervo com chifres que foi pendurado por 2 rodadas de pedras voadoras não falou com o cavalo, mas 3 cervos com chifres foram pendurados de cabeça para baixo. Sob o perigo de 3 lados, o rebanho não teve escolha, e até mesmo não teve tempo para pensar, e todos correram na direção de ninguém. Mufang continuou a lançar suas flechas, levando a matilha de lobos a continuar avançando. A manada de feras fugiu, correndo em direção à armadilha ao lado da boca da cabaça. Como esperado, veados e cavalos com chifres caíram na armadilha. Pupupupu. Como a cena é caótica, ninguém consegue ver quantas presas caíram na armadilha. No entanto, porque o veado saiu por último e correu atrás, não caíram em poucos, mas entraram 3 ou 4 cavalos. Percebendo a vida desfavorável do rebanho, parou a castração e, após gritar uau, todos se viraram e começaram a fugir em todas as direções. A catástrofe é iminente e fujam separadamente. Agora, este grupo de 3 bestas se desfez em um instante. O cervo com chifres, cavalos selvagens e veados vermelhos, cada um por direito próprio, fugiram em todas as direções. A diferença é que o veado com chifres e o cavalo selvagem só querem escapar, enquanto o veado vermelho é apenas um caule, virando-se e correndo para a multidão e os lobos sitiantes. Um por um, o veado vermelho correu sem medo da morte, e correu em direção aos lobos e à multidão. Voando Shizu. Mufang gritou novamente. Ao mesmo tempo, ele continuou correndo e se esquivando, e estava em êxtase. Ah, é um veado vermelho. Essa ferocidade é definitivamente melhor do que da Shun deles. Eles se atrevem a atacar lobos, parece que ainda os subestimam. Os membros do clã Jiang tornaram-se mais visados assim que jogaram a corda de pedra voadora, porque apenas o veado vermelho ousou correr para eles. Então essa onda de pedras voadoras derrubou 6 veados vermelhos. Enquanto se esquivava, Mufang olhou para o veado vermelho tropeçado, rindo loucamente em seu coração. Está desenvolvido, está realmente desenvolvido desta vez. Ao mesmo tempo, os lobos ficaram obviamente surpresos quando viram o veado vermelho se virando e correndo em direção a eles, e então abaixaram seus corpos para trás um após o outro, prontos para subir e morder. Mufang imediatamente percebeu que não era bom. Os 30 lobos realmente queriam lidar com os 10 veados restantes. Mesmo que pagassem um preço, não ousavam dizer que foram todos destruídos. Ele gritou apressadamente para o rei lobo com não mate esses chifres grandes. Enquanto evitava o grande veado vermelho, o rei lobo respondeu, então só podemos deixá-los ir. Mufang olhou para o grande cervo vermelho que estava furioso, sentindo-se relutante, mas impotente,
Ele teve que ranger os dentes e pisou, deixe-os ir. O rei lobo pronunciou ao, e os lobos evitaram um após o outro, soltando o veado vermelho correndo. Voltando-se para cercar o servo com chifres e os cavalos que não foram embora no campo. O veado vermelho que escapou suavemente do cerco apenas parou por um tempo, olhou para trás e depois fugiu com seus cascos. Mufang se arrependeu novamente e gritou apressadamente, rápido, amarre esses veados vermelhos. Todos os membros da equipe de caça, independentemente do cervo com chifres que lutavam para se levantar ao redor deles, deram um passo à frente para iniciar as mãos, segurando as varas com as varas e as cordas com as cordas, e amarraram o veado no chão com firmeza, e então viraram suas cabeças para trás para pegar o cervo com chifres. Aproveitando esse esforço, alguns cervos com chifres realmente lutaram e quiseram correr, mas mataram os lobos um após o outro. Neste momento, a armadilha também foi agitada, e dois veados saltaram da armadilha, e eles estavam prestes a pousar e escapar. Inesperadamente, uma enorme cauda voou horizontalmente na frente deles, e eles caíram na armadilha novamente. Mo! Mo! Dois gritos extremamente irritados, mas impotentes soaram da armadilha. Então outro cavalo selvagem pulou da armadilha, e obviamente estava pulando mais alto, olhando para o local onde pousou, estava no corpo de um gigante. Este gigante não é mais nada, é o dragão da terra blindado. Ouviu-se apenas o rugido do dragão da terra blindado. A grande cauda foi erguida e o cavalo selvagem que estava prestes a pousar foi esmagado para o lado. Angus, o cavalo selvagem que caiu no chão, lutou para se levantar, mas não se levantou de qualquer maneira, obviamente foi quebrado pelo dragão da terra blindado. Porra! Mufang exclamou. Assim que ele estava prestes a parar, outro cavalo pulou da cova. Estrondo! Houve outro som surdo de pouso, e o cavalo foi puxado para o chão pela cauda do dragão da terra blindado. Além disso, este cavalo acabou ainda pior. Quando pousou, virou os olhos e já estava morto demais para morrer. Porra! Mufang estava pingando sangue. Você está realmente disposto a deixá-lo esmagá-lo? Você é realmente bem-vindo. Tribo Primitiva capítulo 183. Grande veado vermelho mal-humorado. Mufang queria chorar sem lágrimas. Ele havia dito ao dragão da terra blindado antes, exceto pelo grande servo vermelho, você pode esmagá-lo à vontade. Ele pensou que era uma armadilha tão profunda. Colocar o dragão de terra blindado lá foi apenas uma precaução, mas ele não esperava que um cavalo saltasse, e o dragão de terra blindado era realmente inequívoco, e sua grande cauda sacudiu. Brum! Apenas esmagou dois cavalos até a morte. Meu cavalo. Mufang fere sua carne, e ele entende profundamente o significado da frase você não pode dizer isso para a morte. Ele gritou apressadamente as palavras inacabadas. Grande homem, não mexa com ele, deixe-me dois ao vivo. O dragão da terra blindado sacudiu sua cauda de uma maneira muito decepcionante e o desenhou em uma árvore ao lado dele. Clique! A pequena árvore se quebrou e o topo da árvore caiu na armadilha por acidente. O cavalo selvagem que acabara de emergir e recuou. Porra! Mufang ficou atordoado. Esse cara é tão poderoso. O dragão terrestre blindado gemeu, e correu para um lado e se agachou, seu rabo se contorcendo na pequena árvore ao lado dele. Vendo o jato cair, ele estava entediado. Mufang não se preocupou em se preocupar mais com isso e ordenou apressadamente, rápido. O veado vermelho fodeu primeiro, depois amarrou o cavalo e, finalmente, amarrou o servo com chifres. Sim. Todos os membros da equipe de caça trabalharam juntos e rapidamente capturaram a presa viva. Mufang contou pessoalmente, 17 cervos com chifres, 6 mortos e 11 vivos. 5 cavalos, um macho e 2 fêmeas, e 2 foram mortos por dragões blindados da terra. 12 veados, 8 machos e 4 fêmeas, um feriu o pé, mas não foi um ferimento grave. O número total de presas é completamente incomparável com os anteriores, mas para Mufang, a colheita desta vez é muito maior que as duas anteriores. Seria ótimo se o grande veado vermelho que escapou também fosse capturado. Mufang pensou. Mas ele também sabia que isso era improvável, afinal, além do dragão de terra blindado, nenhum deles poderia chegar perto do grande servo vermelho. Os lobos podem, mas não podem garantir a vida e a morte do grande servo vermelho. Ele também é realmente amor e ânsia, então agora ele suportaria a dor e deixaria o rei lobo deixá-los ir.
No entanto, desta vez eu peguei 12 grandes veados vermelhos. Definitivamente vale a pena a viagem. Mufeng estava animado. Existem 4 fêmeas. Elas podem retornar à tribo para viver e criá-las, e elas podem criar pequenos veados vermelhos no futuro. A coisa mais importante agora é como trazer esses veados vermelhos de volta para a tribo. Mufeng franziu a testa e pensou em como ele poderia fazer o veado vermelho querer segui-lo de volta. Depois de pensar nisso, ele decidiu matar a galinha para mostrar o macaco primeiro, e assustar alguns grandes veados vermelhos. Solte um cavalo. Mufeng gritou brilhantemente. Minguang sabendo que o chefe guerreiro vai treinar o cavalo. Ele soltou um cavalo. Mufeng não disse nada. Ele estava prestes a ligar o cavalo. Os cavalos selvagens naturalmente resistiram e o chutaram quando bateram os cascos. Mufeng zombou. Seguindo o método anterior de lidar com Dachshund, ele começou diretamente. Depois de derrubar o cavalo 3 vezes seguidas, o cavalo não teve mais o temperamento inicial e ficou docilmente de lado, sem ousar se mexer. Dachshund, Erxia, Sankyo e Xiaodong ao lado olharam para o método de treinamento do cavalo de vento de madeira, que obviamente evocou algumas lembranças ruins deles, e eles se esquivaram e gritaram altamente. Depois que um cavalo foi domado, Mufeng disse novamente, solte um veado vermelho. A luz brilhante faz isso. Inesperadamente, depois que o veado vermelho foi solto, ele se virou e quis escapar, mas foi forçado a voltar pelos lobos olhando para ele. Mufeng agradeceu ao rei lobo e então caminhou cuidadosamente até o veado vermelho, pronto para se levantar e cavalgar. Vendo que o veado vermelho não conseguia tirá-lo, ele virou a cabeça e viu Mufeng sorrateiro sem saber o que estava jogando. Com um mu, o homem se levantou, seu pescoço foi espreitado, e um par de chifres robustos como galhos de árvores estavam voltados para a mata. O vento cutucou. Chefe guerreiro, tenha cuidado! Exclamou Minguang. Mufeng bem estava tomando precauções cuidadosamente. Vendo que o veado estava fazendo isso, ele deu um passo para trás e soltou os chifres do veado. Depois de correr para o final do veado vermelho, Mufeng estendeu a mão, agarrou os chifres do veado e puxou. Venha o que? Foi apenas algo que o surpreendeu. O veado vermelho só foi arrastado por ele por mais de 1 metro, e então ele parou a castração, lutando com o pescoço e competindo com ele. Oh, eu vou. Você é bem vigoroso. Mufeng ficou com raiva, sua outra mão estendida, segurando o outro canto do grande veado vermelho, e os 2 braços lutaram um contra o outro. Sente-se para mim. Ouvindo um som bang, o veado vermelho de repente foi torcido no chão por Mufeng. Mo. O veado vermelho foi esmagado no chão e tentou se levantar. Mufeng não esperou que refletisse, virou-se e montou de costas. Agora o grande cervo vermelho parou, e se apoiou diretamente no local, e então balançou seus 4 cascos para frente e para trás. Como uma gangorra, ele balançou para frente e então se agitou, tentando jogar Mufeng para longe. Ei! Mufeng agarrou a corda em volta do pescoço com uma mão e segurou seus chifres com a outra. Ele se inclinou e se prendeu firmemente nas costas do veado vermelho, e ao mesmo tempo pressionou as pernas para apertar o abdômen do veado vermelho. Mo. O veado estava com dor, levantou a cabeça e rugiu, e foi mais alegre quando ele se agachou para a frente e para trás, mas por mais barulhento que fosse, não conseguia se libertar do vento da madeira, era realmente selvagem e indomável. No final, o veado vermelho realmente não conseguia se mover, e então ele abaixou a cabeça com Mufeng nas costas e ficou lá ofegante. Mufeng naturalmente sentiu que o veado se foi, e sorriu a cavalo. Já que você já jogou o suficiente, é a minha vez. Com isso dito, Mufeng se virou e foi para o chão. Suas mãos lutaram novamente e o derrubou diretamente no chão novamente. Quando o veado se levantou novamente desta vez, ele não pensou em ir até o topo do vento de madeira, e não pensou em correr novamente. Ele realmente não podia mais correr. Só então Mufeng apontou para os 4 de Dachshund e usou o comando do treinamento avançado de animais, ficar ao lado dos 4 caras. O grande veado vermelho mostrou olhos confusos no início, mas a ação na próxima cena fez todos exclamarem: eu vi esse grande veado vermelho abatido e humanamente vim para Dachshund de acordo com os gestos de Mufeng. Do seu lado, a cena ridícula aconteceu. Dachshund ergueu a cabeça com orgulho e rosnou para o novo irmãozinho, como se fosse dar-lhe um tapa na cara.
Mas a resposta seguinte do rei Dele também foi atordoada. Ele ficou atordoado por um momento, e então balançou a cabeça com muita impaciência, pressionando um canto do peito de Dachshund. Dachshund gritou em agonia, gritando para evitar. Como o veado vermelho poderia dar a ele a chance de se levantar sozinho, chutando a barriga de Dachshund com 2 cascos dianteiros. Quando caiu, abriu a boca novamente e acertou as costas de Dachshund com a boca cheia. Desta vez Dachshund gritou de dor, e também sacudiu o grande cervo vermelho. Mas mesmo assim, o veado ainda arrancou um pedaço de pele das costas de Dachshund. Oh! Mufeng olhou fixamente. Dizem que um camelo magro é maior que um cavalo. Eu não esperava que o grande veado ficasse sem força, e eles são tão vigorosos. O veado vermelho cuspiu pelos de cavalo e gritou para Dachshund Mu. Sua voz estava muito irritada. A técnica avançada de treinamento de animais de Mufeng ainda estava em operação neste momento, e ele ouviu verdadeiramente. Vá embora. Não posso vencer esses 2 cascos. Ainda posso vencer você? O grande cervo vermelho estava cheio de ferocidade, e tremendo com Xiaodong no segundo verão e no terceiro outono. Eles fugiram um após o outro para dar lugar a ele. Mufeng ficou atordoado. 2 cascos. Esse cara se refere a mim? Tribo Primitiva capítulo 184. Você será nosso parceiro a partir de agora. Depois que o primeiro veado vermelho foi domado pelo vento da madeira, eles ficaram lá sozinhos, e nenhum deles ousou se aproximar novamente em Dachshund. Mais do que isso, o cavalo selvagem que acabara de ser domado, quis se aproximar do veado sem saber da situação, deu uma mordida e fugiu rapidamente. Mufeng ficou atordoado. Ele sabia que o veado vermelho era violento, mas não esperava que fosse tão violento. Ele imediatamente pensou que se este produto fosse colocado no clã, isso causaria algum problema. Especialmente porque foi preciso tanto esforço para domar um veado vermelho agora. Esses 11 próximos terão que ser tão difíceis. Neste momento, o dragão de terra blindado que estava aninhado ao lado de repente assumiu. Ele apenas balançou o corpo levemente, e sua cauda grande atingiu o cavalo que foi morto por ele agora mesmo. Cachaça. O cavalo que já estava morto foi instantaneamente esmagado em uma poça, sem distinguir carne e sangue. O grande cervo vermelho ficou alerta por um instante e pulou para trás. Obviamente ele percebeu que o grandalhão na frente dele poderia matá-lo com uma única cauda. Ululu. O dragão da terra blindado correu para o vento da madeira para enviar uma mensagem. Essa coisinha é muito barulhenta. Deixe-me esmagá-la até a morte. Mufeng imediatamente pensou na cena em que ele pensou que Dachshund e eles estavam barulhentos na montanha atrás 2 dias atrás, e matariam Dachshund. Ele queria estender a mão apressadamente para detê-lo, mas de repente percebeu que o veado vermelho que ainda era invencível agora se transformou em um bom bebê. Ele ficou no lugar e não se atreveu a se mover. Esse cara acabou sendo um valentão e tem medo de dificuldades. Mufeng virou os olhos e reagiu, e usou diretamente técnicas avançadas de treinamento animal para se comunicar com os 11 veados vermelhos restantes. Você também viu. Esse grande homem pensa que você é muito barulhento e quer matá-lo. Eu organizei isto. Não se preocupe, contanto que você me siga de volta para a tribo, eu não vou te matar. O grande Mu entre os veados gritou, você trouxe essas pessoas para nos pegar. Não vamos voltar com você. Mufeng ficou atordoado, franziu a testa por um momento e se comunicou com o dragão da terra blindado. Deixe-os olhar para sua cauda grande, eles acham que você não é bom. Ululu. O dragão de terra blindado ficou furioso e olhou para o veado vermelho gritando, deixe-me esmagá-lo até a morte. Mufeng acenou apressadamente com a mão, você esmaga para deixá-lo ver? O dragão da terra blindado estava ofegante, seus olhos ficaram vermelhos, sua cauda erguida e atingiu o chão assim. Bateu. Um pequeno buraco foi esmagado no chão e uma grande massa de lodo foi espalhada com a água da chuva. Homem grande, seu tio. Mufeng não pôde deixar de pular e evitou apressadamente. Mas a maior lama voou direto para o grande cervo vermelho que chamou agora mesmo, e atingiu sua testa diretamente. Mumumu. Este veado vermelho estava energizado e estava prestes a lutar com o dragão terrestre blindado com o pescoço. É só que é foda agora, ele só pode olhar ferozmente, mas sem sucesso. Mufeng zombou e gritou para Minguang, deixe ir. Sim. Minguang deu um passo à frente e desamarrou a corda diretamente.
Depois que o veado vermelho estava livre, ele olhou para a esquerda e para a direita. Não havia saída. Olhando para um dragão de terra blindado vários tamanhos maiores na frente dele, ele não grudou mais na frente de seu pescoço, mas encolheu e encolheu. Porra! Mufang apenas sentiu que o veado vermelho havia atualizado seu próprio conhecimento. Ele sentiu completamente que subestimou o ki do veado vermelho e até subestimou o poder do dragão da terra blindado. A um grande homem, isso é fácil. Mufang sorriu. Minguang, desamarre o veado vermelho. Minguang ficou surpreso. Chefe guerreiro, se todos eles fugirem. Mufang acenou com a mão. Está tudo bem, se você realmente quer correr, deixe os dragões blindados da terra matarem todos eles. Minguang não fez mais objeções e desamarrou todos os veados vermelhos. O veado vermelho que havia recuperado sua liberdade obviamente foi levado a fugir. Mas havia lobos ao redor, e um cara grande que só poderia matá-los facilmente. Ninguém se atreveu a se mexer. Mufang mais uma vez se comunicou com o treinamento animal. Você só precisa me seguir de volta à tribo, me ajudar a carregar coisas e carregar meu povo. Então você não precisa procurar comida sozinho. Caso contrário, se esse grandalhão quiser te matar, eu não vou impedir. Desta vez, os veados vermelhos não eram mais durões e ficaram lá honestamente, obviamente resignados. Mufang não pôde deixar de elogiar. Eu não vi. Este grupo de veados vermelhos é bastante atraente. Como ele disse, ele olhou para os 2 cavalos restantes, e antes que ele fizesse mais, os 2 cavalos também ficaram lá obedientes e não se moveram. Então Mufang sinalizou para Minguang colocar todas as coisas que ele trouxe com ele no veado vermelho. Embora não fossem pesados, eles queriam pressionar o veado e acostumá-lo a carregar coisas nas costas. Isso naturalmente fez com que o veado vermelho resistisse, mas depois que o dragão da terra blindado atingiu o chão com um martelo, todos os veados permaneceram em silêncio, deixando Minguang colocar suas coisas. Depois que tudo isso foi feito, ele olhou para o Rei Lobo. Graças a você desta vez, digamos, quanta presa você pretende querer? Wolf King, de acordo com o que dissemos antes, há uma ovelha para cada lobo. Além disso, você tem que me curar. Mufang quase riu e concordou com a cabeça. Ok, não só vou te dar uma ovelha por lobo desta vez, mas também vou te dar javalis. Mufang de bom humor também se tornou generoso, desta vez graças aos lobos ocupados. Ele não deu uma pequena recompensa desta vez, e ele realmente não estava tão envergonhado em seu coração. Ele olhou para o Rei Lobo seriamente. Não há cervos com chifres suficientes aqui, ainda há 2. Há um cavalo. Você acha que o resto deveria ser tirado desses cervos com chifres vivos, ou devo voltar e substituí-lo por javali? O Rei Lobo olhou para Mufang. Javali. Eu não sei se é uma ilusão. Mufang sentiu que quando o Rei Lobo disse javali, ele claramente cerrou os dentes. Mufang sentiu, bem, eu vou curá-lo agora. Como ele disse, ele estendeu a mão e estendeu a mão para o Rei Lobo. O Rei Lobo hesitou por um tempo, incapaz de resistir, deixando Mufang colocar a mão em cima de sua cabeça. Mufang estreitou os olhos e murmurou o feitiço silenciosamente. Esta não é a primeira vez que os membros do clã Jiang viram Mufang curar pessoas, mas é a primeira vez que viram Mufang curar bestas. Eles não sabiam que método Mufang usou para fazer o Rei Lobo colocar sua cabeça sob as mãos de Mufang com tanta confiança e silêncio. Neste momento, aos olhos de todo o clã Jiang, seu chefe guerreiro se tornou o mestre do Rei Lobo. E as bestas que sofreram o aprimoramento da técnica do derivado de madeira, dragão da terra blindado, da Shun e Arxia de repente pensaram que Mufang estava fortalecendo o Rei Lobo, e cada um deles olhou em volta, cavando no chão com seus cascos, claramente está muito ansioso para isso, ansioso para substituí-lo. No entanto, o clã Jiang não reagiu. Não é que eles não tenham reagido, mas seus pensamentos eram obviamente mais complexos do que esses animais. Eles nunca pensariam que a técnica de Mufang usada neles também poderia afetar bestas. Mufang rapidamente terminou de tratar o Rei Lobo e afastou a mão. Quando ele afastou a mão, o Rei Lobo apenas abriu os olhos. Neste momento, o olhar nos olhos do Rei Lobo em direção a Mufang mudou um pouco, e ficou um pouco mais íntimo e confiável. A grande cicatriz de sangue no canto de seus olhos foi cicatrizada e ele pode sentir claramente as mudanças em seu corpo, mais poderoso, mais forte, mais forte.
E tudo isso é trazido pela pessoa à sua frente. Sem esperar que Mufeng dissesse qualquer coisa, o Rei Lobo correu de volta, entrou na matilha de lobos, levantou a cabeça e gritou. Então todos os lobos também gritaram. Ouvindo o rugido dos lobos, Mufeng não pôde deixar de sorrir. Porque agora mesmo, o Rei Lobo disse a ele, você será nosso parceiro no futuro. Tribo Primitiva capítulo 185. Contanto que você possa pegá-lo, é uma coisa boa. O Rei Lobo já expressou sua posição, e Mufeng naturalmente não pode ser mesquinho. Depois de chegar ao local designado para a separação, Mufeng deu diretamente 6 veados mortos e um cavalo morto ao Rei Lobo, e então enviou as pessoas de volta à tribo para buscar 5 porcos e 5 ovelhas e entregá-los ao Rei Lobo. O Rei Lobo parecia entender que este era o favor de Mufeng, e ele não recusou. E Mufeng voltou para a tribo com os restantes 11 veados com chifres, 7 cavalos e 12 veados vermelhos. Do segundo muro de proteção ao primeiro muro de proteção, todos os escravos no barraco viram a presa magnum e poderosa de Mufeng e pareciam em pânico um por um. A tribo deles não tem apenas mais de 50 membros da equipe de caça. Como eles podem pegar tantas presas de uma só vez? Quantas pessoas estão lá? Eles são tão fortes, queríamos roubá-los antes. A nova arma deles é tão forte. Depois de ver Mufeng retornando com tantas presas, todos os escravos sentiram amargura em seus corações e afastaram o último vestígio de fuga. No momento, embora a tribo Jiang produza colhas todos os dias, pelo menos não há necessidade de sair para morrer. Se ele realmente fugiu, de acordo com o temperamento tirânico do jovem chefe guerreiro do clã Jiang, temo que nenhum deles possa fugir. Depois que Mufeng levou a tribo e a presa de volta para a parede protetora, ele deixou diretamente a árvore fria levar Da Shun e os outros 6 cavalos de volta à caverna. Quanto ao dragão de terra blindado, ele voltou para a caverna sozinho. Ele organizou pessoalmente os 12 veados restantes. Minguang, deixe todas as pessoas que podem trabalhar fora em um traje funerário sair e formar um cercado de veados perto da caverna do outro lado de Dongsan. A caverna? Minguang perguntou depois de pensar sobre isso. Aquele que colocou o feno? Mufeng assentiu. Aquela caverna é a maior, e ela é capaz de abrigar tantos cervos vermelhos, e será usada para criar cervos vermelhos em cativeiro no futuro. Minguang concordou e cumprimentou diretamente todos os membros da equipe de caça para começar em suas mãos. Não é a primeira vez que Minguang e essas pessoas constroem canetas, então eles já estão familiarizados com elas. A única diferença é que uma caneta é construída na frente da caverna, e veados vermelhos são mantidos em cativeiro, e os requisitos para a parede são relativamente altos. Mas isso é difícil de encontrar por Minguang. Depois de ver o poder e o salto do grande veado vermelho, Minguang estava muito preocupado com a caneta do veado vermelho. Ele cortou diretamente o bambu de pele preta com a espessura da coxa. O solo tinha mais de 1 metro de profundidade, revelando a altura de 3 metros. As fileiras formam um círculo suave de paredes do pátio. Neste caso, se o veado quiser bater com os chifres, não será tão fácil quanto bater em outras coisas. Finalmente, na camada mais externa, o muro foi construído com pedras e espinhos. Este é considerado o equipamento padrão para a construção do muro de Jiang. Mufeng supervisionou o trabalho durante todo o processo e esteve ocupado até a noite quando voltou. Como os cervos vermelhos eram tão importantes para ele, era sobre se Jiangxi poderia ter uma cavalaria forte o suficiente no futuro. Ele não podia deixar de se importar com isso. Felizmente, todos os esforços não foram em vão. Depois que os cercados de veados vermelhos foram construídos, ele colocou os veados vermelhos nos cercados e os deixou para jogá-los. O veado vermelho, que não era domado há muito tempo, obviamente não podia aceitar tal perda de liberdade. Eles bateram na parede de bambu um por um e finalmente desistiram depois de um longo tempo sem resultados. Vendo o veado vermelho assim, Mufeng disse diretamente a Minguang, apenas deixe um pouco de feno necessário nele e tire o resto. Ele já decidiu que não pode se acostumar a ser tão violento quanto o veado vermelho. Além da intimidação violenta inicial, ele tem que ser paciente com isso. Assim como as águias cozidas, você não pode deixá-las descansar, não lhes dê comida ou bebida, e elas se esgotarão. Só então eles podem ser considerados um sucesso completo. De qualquer forma, ele não estava fazendo isso sozinho,
Mas havia tão poucos veados vermelhos. Esta é também a experiência recente de treinar cavalos, cenouras e varas. Quando necessário, adicione alguns pequenos métodos, use escalonado, e o efeito é excelente. Depois que a caneta foi construída, Mufeng pediu a todos os membros da equipe de caça que participaram da caça hoje para tomar um banho quente para afastar o frio e prevenir resfriados. Ao mesmo tempo, ele deixou Jiang abater algumas ovelhas e cozinhou 2 grandes panelas de sopa de carneiro cheias de dang-dang, que foi recheada com cebolinha para saciar o frio, e cenouras e brotos de bambu foram adicionados. O sabor era bom e nutritivo, o que minimizou o contágio dessas pessoas. Possível. Você sabe, está chovendo agora, e todas as tribos vivem no Tulou. Se alguém pega o vento e o frio e espalha para outras pessoas, isso não é uma questão trivial. Claro, além da recompensa dos membros da equipe de caça, não há exceção para o dragão da terra blindado. Mufeng enviou um grande lote de brotos de bambu recém-descascados e grama verde fresca. Estes também são os favoritos dos dragões blindados da terra. Mufeng ficou um pouco surpreso que esses dragões de terra vestidos com armaduras estivessem comendo comida vegetariana. Porque ele tinha um temperamento tão mal-humorado. Mas quando ele pensou que os pandas pareciam ser os mesmos, não era mais estranho. E hoje, na questão de domar o veado vermelho, o temperamento violento do dragão de terra blindado realmente desempenhou um papel decisivo. A maior surpresa hoje é que pegamos essa dúzia de veados. Em 2 dias, podemos começar a deixar as pessoas experimentarem suas montarias. Mufeng calculou. 7 cavalos e 12 veados vermelhos podem ser usados para 19 pessoas. Monte. 19 pessoas têm montarias. Enfrentando tribos comuns, elas devem ser capazes de ferir dezenas de pessoas em uma colisão. Embora sejam poucas, não devem ser subestimadas. Embora nem todo mundo tenha uma montaria, mas enquanto isso for viável, nada mais é do que voltar ao pasto para pegar o cavalo. Quando houver mais pessoas no clã que treinarão o cavalo, será simples. Pensando nisso, Mufeng de repente ficou feliz. Eu apenas sinto que depois de pegar o veado, o conceito de cavalaria deu um passo adiante. A propósito, se houver uma cavalaria, é provável que haja uma colisão. Nesse momento, as armaduras, armas e montarias da cavalaria devem acompanhar. Caso contrário, uma batalha não será ferida, ou a montaria será estar ferida e desgastado. É tudo à base de Lao Tzu. Mufeng de repente ficou com raiva. Que diabos, outras feras sabem que se escondem debaixo das árvores em dias de chuva. Porque esses rinocerontes com chifres têm um cérebro ruim e não sabem como encontrar um lugar para se esconder da chuva. Ou eles dizem que eles têm um lugar para se esconder da chuva, e eles não deram. Será que o encontramos? Você sabe, originalmente ele trouxe flechas de bambu e lanças de bambu suficientes para pegar cavalos e rinocerontes com chifres. Os cavalos são usados como montarias, enquanto os rinocerontes com chifres são usados para caçar e obter peles de rinocerontes com chifres. As peles de rinoceronte com chifres são grossas e resistentes, e podem ser transformadas diretamente em armaduras de couro após serem descascadas. Afinal, nos 2 primeiros dias da batalha com o Rei Javali, todos viram o papel da armadura de couro. Se não fosse pela armadura de couro, a árvore fria teria morrido naquele momento. Então ele não foi o único que saiu desta vez. Todos os soldados da equipe de caça também queriam pegar o rinoceronte com chifres. Mas ninguém pensou que o rinoceronte com chifres não viu e pegou um servo com chifres de volta. Ainda fora, Mufeng cerrou o punho ferozmente. Veados, rinocerontes com chifres, cavalos, desde que possam ser capturados são coisas boas. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.